Olá pessoal, aqui é o professor David Oliveira e a gente vai aqui apresentar mais uma videoaula sobre o processo do curso de processos estocásticos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a definição de processos, a definição formal de processos estocásticos, bem como uma proposta de classificação que vai nos ajudar a identificar modelos, a sumarizar de uma certa forma os processos. Muito bem, então vamos lá. O roteiro que a gente vai trabalhar durante essa videoaula vai ser, a gente vai trabalhar a definição formal do que é um processo, vamos apresentar duas formas de enxergar um processo estocástico, a sua definição. Vamos ver alguns exemplos de processos, muitos exemplos. E, por fim, a gente vai propor, ou vamos apresentar uma classificação que a gente vai poder fazer dos processos estocásticos, de tal forma que nos ajude, nos oriente, principalmente mais à frente, quando a gente for trabalhar com modelagem. Então, vai ser um instrumento de auxílio, para identificar a natureza dos processos. Ok, vamos começar então com a definição. Para falar de processo estocástico, a primeira coisa que eu preciso definir, ou uma definição associada, eu vou propor aqui um chamado conjunto gama, e esse conjunto vai ser um conjunto qualquer. Você pode imaginar um conjunto de quaisquer coisas que você, de quaisquer elementos que você assim o desejar. É óbvio que a gente trabalha, na maioria das vezes, com conjuntos numéricos, mas podem ser, inclusive, conjuntos não numéricos, o nosso conjunto gama. Esse conjunto gama a gente vai chamar de um conjunto de indexação, tá? É a notação que a gente vai utilizar associada. Muitos autores informam como parâmetro de indexação também. Eu gosto de chamar de conjunto de indexação, ao invés de parâmetro, para não haver uma certa confusão com parâmetros associados aos modelos. Mas existe essa notação. O que é um processo? Então, um processo estocástico ele é um vetor aleatório. Ele basicamente é uma variável aleatória multidimensional. Só que a gente vai organizar essa variável, De que forma? A gente vai colocar que esse vetor aleatório ele contém um conjunto de variáveis aleatórias, as quais vão estar indexadas, ou vão estar anotadas. Eu vou ter uma etiquetagem, vamos dizer assim, por um índice i, tal que esse i ele está restrito, ele pertence ao meu conjunto gama formulado, o meu conjunto de indexação. Então, portanto, quando eu defino gama, automaticamente eu vou definir quais as variáveis aleatórias que vão estar presentes nesse conjunto que vai formular o meu processo. Veja que o meu processo, então, ele é um conjunto de variáveis aleatórias. Uma variável aleatória multidimensional. Uma notação utilizada, como é um conjunto, o vetor aleatório é um conjunto de variáveis aleatórias, é muito comum ser apresentado essa notação de conjunto com a variável aleatória aqui com o índice dentro. Às vezes, dessa forma, essa é uma forma simplificada. Outro detalhe é que eu estou escolhendo a notação I aqui, mas muitos autores, em alguns livros ou em alguns processos, eles utilizam outros índices, outra notação do índice, principalmente o índice T é muito utilizado, porque boa parte dos processos tem a associação de índices ao tempo. Então, os autores colocam o T. Eu prefiro usar o I porque ele dá uma informação mais geral, Porque a gente vai ver que em alguns processos estocásticos a indexação não está associada automaticamente ao tempo. Ok,
Vamos ver uma definição um pouquinho mais formal, tá? Uma definição mais formal de processo, que também é apresentada, é a seguinte. Eu vou considerar, de novo, o conjunto de indexação gama definido, e eu vou definir um espaço amostral associado a um experimento aleatório. Da mesma forma como a gente vê em probabilidade. Então, o espaço amostral é o resultado, né, é o conjunto de resultados possíveis associados a um experimento aleatório. Portanto, eu tenho dois conjuntos, o espaço amostral e o conjunto de indexação. Sobre eles, eu vou definir que o processo estocástico vai ser uma função. E, na verdade, uma função cujo domínio dessa função vai ser da forma IW, onde I e W são, respectivamente, elementos do conjunto de indexação e do meu espaço amostral. Portanto, o meu domínio vai ser o produto cartesiano desses dois conjuntos, do conjunto de indexação vezes o espaço amostral. Eu vou definir ele aqui. Obviamente, o par ordenado IW aqui vai definir um elemento sobre esse domínio. E essa função, né, vai ter como contradomínio o conjunto dos reais. Então, eu vou pegar um elemento IW aqui, né, ao aplicar essa função, eu vou levar ao conjunto dos reais a um ponto específico. Ela é muito, essa definição é análoga à definição de variável aleatória, à exceção de que tem um item adicional, que é o i aqui, ó, na nossa função. Então, na variável aleatória, a definição clássica de uma variável aleatória, a gente não tem este i aqui presente aqui nessa função. É uma visão alternativa que é apresentada em vários autores. Vários autores colocam essa forma alternativa. Ok, vamos ver alguns exemplos de processos estocásticos, ok? Então, o primeiro deles, eu vou considerar aqui um conjunto de variáveis aleatórias, x1, x2, xn, onde cada um dos xis, os i's estão associados aqui, né, são resultados de experimentos de Bernoulli. Veja que essa forma de denotar a gente vê muito no curso de inferência, principalmente quando a gente está trabalhando com o conceito de amostra aleatória. Tá? Uma amostra aleatória é um processo estocástico. Ela pode ser vista como um processo estocástico sob a definição. Muito bem. Então, aqui o conjunto de indexação ele está associado, nesse caso, aos índices da minha variável, né? das variáveis que estão apresentadas aqui. Os índices aqui variam de 1 até o n. Portanto, o meu conjunto de indexação gama ele vai ser de 1 até n. 1, 2, 3 e assim por diante. É importante ressaltar que o conjunto de indexação aqui ele é finito, ou seja, tem um número de elementos finito, e enumerável, ou seja, eu posso contar eles. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, essa é uma propriedade interessante de eu identificar, que a gente deve identificar no nosso conjunto de indexação. Não que deva, mas tentar caracterizar o conjunto segundo essa natureza, de ser finito ou infinito, como vai aparecer, ou não enumerável, como também vai aparecer. Aqui relacionado, uma outra informação que é importante a gente poder identificar é o suporte da minha variável aleatória. Neste caso aqui, como os resultados são experimentos os resultados observados em xi são experimentos de Bernoulli, então a gente vai considerar como 0 e 1 aqui os resultados. O que define automaticamente o nosso suporte e, nesse caso aqui, o suporte é discreto. Tá? Nesse exemplo simples. Por fim, então, na verdade, eu tenho a colocação do processo. Então, o processo é o conjunto dessas variáveis aleatórias, tal que o meu i pertence a essa indexação gama proposta, 1, 2, 3 até o n, o conjunto, né? E
Uma outra informação importante é que esse processo é univariado. Por quê? Porque cada uma das variáveis aleatórias aqui, ela é unidimensional, das variáveis que compõem o processo. A gente vai ver mais à frente que a gente pode trabalhar com exemplos onde cada uma dessas variáveis pode ser multidimensional. Fazendo uma observação importante, quando eu vou identificar um processo, ou melhor, quando eu estou olhando para um conjunto de dados e tentar enxergá-lo como um processo estocástico, é importante que eu identifique claramente quem é o conjunto de indexação, que eu identifique qual o suporte da variável aleatória associada, tá? Para fazer a definição do processo. Então, são elementos-chave, tanto o conjunto de indexação, a sua identificação, quanto o suporte da variável aleatória, para fazer a definição do meu processo estocástico. Uma outra definição, ou melhor, uma outra ilustração que é importante, a gente chama de função amostra. O que é a função amostra? A função amostra, ela é uma observação do processo. Se o processo estocástico é definido como um vetor aleatório, portanto, eu posso observar valores sobre esse vetor. Essas observações vão ser chamadas de função amostra, ou simplesmente uma observação do processo, uma amostragem do processo. Para ilustrar a função amostra, eu estou apresentando aqui, e é uma forma que alguns autores utilizam também, a gente vai apresentar aqui o espaço de indexação, proposto no nosso caso, no nosso exemplo, associado aí, e aqui eu vou ter os valores de cada uma das variáveis aleatórias. Lembre-se que nosso experimento só pode ser 0 e 1. Cada um desses pontinhos aqui em i vai definir uma variável aleatória, que pode assumir que valores? 0 ou 1. Seria aqui. Então, observar o processo significa fazer uma observação do vetor aleatório. Por exemplo, observar essa realização do processo. Neste caso aqui eu estou até incluindo o 0, mas na nossa definição não tem esse pontinho aqui. Só seria a partir daqui. Então, nesse caso, o x1 foi igual a 0, x2 foi igual a 1, x3 foi igual a 0, x4 foi igual a 1, x5 foi igual a 1 e assim por diante. Então, eu fiz uma observação do meu processo. Naturalmente, como isso é um processo de amostragem, né, ou melhor, é uma amostragem do processo, eu posso repetir isso várias vezes. E aí eu tenho outras amostras do meu processo estocástico. Aqui, mais 3 amostras e poderia realizar uma infinidade de processos de amostragem desse processo definido, que pode ser ilustrado na função amostra. A função amostra ela é chamada função porque geralmente a gente coloca a indexação e aqui os valores da variável aleatória associada ao meu processo. Vamos ver mais alguns exemplos. Então, a segunda situação aqui que eu estou colocando seja xi o retorno da ação ou de um ativo qualquer no iésimo dia. Então, lembrando que o retorno é uma valorização percentual de um determinado ativo em relação ao dia anterior, né? Nesse caso aqui, usando a notação de dia. Então, portanto, primeiro, a indexação que a gente está considerando aqui é uma indexação que está restrita aos naturais, à exceção do 0. Por quê? Porque a gente vai considerar aqui o número de dias, né? Vamos considerar a partir de um primeiro dia como referência. Dia 1, dia 2, dia 3 e assim por diante, para ilustrar o meu conjunto de indexação. É importante identificar que aqui o conjunto é infinito, portanto, o conjunto dos naturais tem infinitos elementos,
mas é inumerável. Eu posso sair contando. 1, 2, 3 e assim por diante. O suporte da minha variável aleatória associada ao processo, nesse caso aqui, ele está sobre os reais. Por quê? Porque, em tese, a valorização ela não tem limite nem superior nem inferior. Ela pode ser menos 10, menos 20, menos 40, menos 160% e assim por diante, bem como a valorização, né? Pode ser mais 10, mais 20, qualquer valor sob a reta real seria um valor válido para restrição dos valores de retorno da ação. Então, o suporte nosso está definido sobre os reais da variável aleatória e ele é contínuo. Veja que, em oposição ao primeiro caso, ele é discreto, né? O primeiro exemplo ele é considerado como discreto. E, finalmente, então, eu tenho a definição do processo. O processo vai ser o conjunto de variáveis aleatórias referentes aos dias, tal que os dias pertençam ao conjunto dos naturais, à exceção do zero. É importante ressaltar que este processo ele tem infinitas variáveis por conta do índice pertencer a um conjunto aqui infinito. Ou seja, esse vetor aleatório ele tem infinitas variáveis unidimensionais contidas nele, que na verdade é possível por conta da restrição do processo do conjunto de indexação. Novamente, ele é um caso univariado, porque você está pegando só um valor para cada xi aqui associado. Vamos ver uma função amostra associada a esse processo. Qual que é a diferença agora? Antes, né, no exemplo anterior, a gente tinha restrição só de valores 0 e 1 aqui. Agora eu não tenho restrição com relação aos valores de x. Ele está variando sobre a reta. Mas, ao mesmo tempo, ele tem a indexação, ela também é sobre os naturais. E, nesse caso, ela é ilimitada, ou seja, eu teria uma observação de infinitos valores à minha direita aqui, no caso da indexação I. Então, eu estou ilustrando um exemplo de uma amostragem. Então, por exemplo, no primeiro dia, a ação teve uma leve alta, né, uma alta aqui, enfim, o valor está aqui definido por essa altura. No segundo momento, ela teve uma queda, uma leve queda. No terceiro momento, recuperou. No quarto momento, no quarto dia, aumentou mais um pouquinho. Depois, aumentou só um pouquinho. Veja que a variação ela é percentual em relação ao dia anterior e assim por diante. Em tese, eu teria a observação de mais pontos aqui, ó, né, seguindo infinitamente. Como é uma função amostra, ou uma amostragem do processo, eu posso repetir essa amostragem várias vezes, que é o que eu estou ilustrando aqui. E naturalmente, né, não há a mesma, não é a mesma observação. Você tem uma observação do mesmo processo estocástico, mas que os resultados, obviamente, são diferentes, governados por alguma regra probabilística. Ok, vendo mais um exemplo. Olha, esse aqui agora eu vou considerar, seja xi o número de mensagens no celular até o tempo i. Aqui, isso aqui é uma falha aqui, depois eu corrijo nas notas. Esse dia não tem aqui. Desculpe, tem, perdão. Até o tempo i do dia. A gente vai considerar aqui só o dia só um dia inteiro. Bem, sob essa notação aqui, ó, né, sob essa organização, a primeira coisa é eu tentar identificar o conjunto de indexação. Então, eu estou falando do tempo i. Como eu não falo nada aqui, né, e eu estou considerando implicitamente aqui que o tempo ele é sob uma escala contínua, só que eu estou restringindo o dia. Portanto, ele vai estar sob uma escala contínua, mas
com um espaço limitado, delimitado, que é justamente o que eu faço. Então, o meu conjunto gama aqui, na verdade, a gente vai definir colocando numa escala de horas, mas contínua, tá? Eu vou definir como sendo um intervalo de 0 a 24. Por quê? Por conta de 24 horas no dia. Então, eu vou ter, nesse caso aqui, um conjunto de indexação, que ele é finito, porque ele é um intervalo finito, aqui, e é não enumerável. Por quê? Porque os elementos aqui eu não consigo enumerar, eu não consigo contar. Se eu pegar entre 0 e 1, eu vou ter 0,5. Entre 0 e 0,5, eu vou ter 0,25 e assim por diante. Eu vou ter infinitos elementos dentro de qualquer conjunto, dentro de qualquer intervalo ou subintervalo que eu pegar no intervalo de 0 a 24. Por isso, ele é não enumerável. Ou seja, ele tem uma característica contínua aqui, né? Ele é um conjunto contínuo, o nosso conjunto de indexação. Já o conjunto, o suporte da variável aleatória, como eu estou trabalhando com o número de mensagens no celular, o número naturalmente é contável, né? É uma contagem. E nesse caso, ele vai estar sob a escala dos naturais. Então, por quê? Porque eu posso ter 0 mensagens, 1 mensagem, 2 mensagens e assim por diante. O importante aqui é a gente ver que na definição eu estou definindo como o número de mensagens no celular até o tempo i. Isso vai ter um impacto na definição do meu processo. A gente vai ilustrar isso na função amostra. Nesse caso aqui, só para ressaltar, para reforçar, o suporte da minha variável aleatória é discreta. Por quê? Porque está sob os naturais, 0, 1, 2 e assim por diante. Então, eu posso até dizer que é uma variável aleatória discreta, nesse caso. E aqui a definição formal do processo. Então, eu vou ter o conjunto de variáveis aleatórias tal que o meu i pertença de 0 ou ao intervalo de 0 a 24. Olha que interessante. Esse caso aqui também eu tenho um conjunto infinito de variáveis aleatórias aqui que formam o meu processo. O meu vetor aleatório multivariado aqui, que define o processo, vai ter um conjunto infinito de variáveis aleatórias. E, de novo, ele é univariado porque eu só tenho um valor de contagem aqui. Vamos ver a função amostra desse processo? Então, a gente vai organizar da mesma forma, só que a gente vai fazer algumas alterações. Primeiro, o meu xi agora, ele está em um conjunto discreto. Então, ele é contável, uma contagem. Ele, portanto, será numa escala aqui discreta. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Como que se dá, então, a observação desse processo? E aqui, a indexação ela é contínua, né? Sob o intervalo de 0 até 24. Então, quando eu faço a observação desse processo, o que eu tenho? Eu tenho isso aqui. Ó. Bem, o que quer dizer essa função, né? Com esses degraus? Significa o seguinte, como eu tenho infinitas variáveis aleatórias aqui, eu posso pegar, nesse caso, a realização de uma variável em um tempo qualquer aqui. E aí seria só verificar, por exemplo, se fosse em qualquer ponto, nesse primeiro intervalo aqui. Ó, aqui. A gente não está falando aqui o número, mas suponha que fosse aqui na primeira hora, ou na hora 1.1. Né? Aqui eu consigo enxergar que a observação do número de mensagens até aquela hora foi 0. Por quê? Porque a função está aqui embaixo, 0. Agora, o que acontece aqui? Ó? Quando há esse salto, significa que chegou uma mensagem nesse tempo aqui específico. Então, eu tive até o tempo, esse tempo específico aqui, ó, delimitado por esse ponto aqui, eu tive uma mensagem. Aí, continuei tendo uma mensagem dentro de todas essas, né, as observações dessas variáveis aqui. Ó, até chegou esse momento específico, no qual eu tive a chegada de uma segunda mensagem.
Pronto, a partir daqui, ó, todos os tempos aqui, eu tive 2 mensagens observadas até aquele determinado tempo. E assim por diante. Como é uma observação, né, eu posso pegar um dia, né, inteiro e fazer as anotações, e posso pegar um segundo dia inteiro e fazer as anotações, e um terceiro dia e considerar isso como sendo a observação do processo. Então, naturalmente, eu posso repetir essa função amostra com resultados diferentes em cada dia. Então, é como se eu tivesse uma realização, né, uma amostragem do meu processo repetidas vezes. Ok, mais exemplos. Agora eu vou considerar que o xi vai ser a intensidade de luminosidade no tempo i do dia. Mesmo raciocínio, então o conjunto de indexação é similar ao caso anterior, né? Que a gente tem uma escala contínua das horas e fechadas num determinado intervalo fechado aqui de 0 a 24, que é o conjunto de indexação definido. Também é finito, não enumerável, mesma situação do item anterior. Só que agora a diferença é que essa variável luminosidade, a gente vai colocar uma escala contínua. Existem alguns índices para medir luminosidade, alguns estão associados à questão de luz, né, e de onda associada a medidas de onda associada à luz, mas aqui a gente vai adotar uma escala como sendo contínua, então de 0 até infinito. Isso vai ser o suporte. Agora o meu suporte é contínuo, né? A variável naturalmente é contínua, só que ela não eu não estou fechando, pelo menos aqui, eu não estou limitando um limite superior para o meu intervalo. O meu processo, de novo, é definido da mesma forma como no anterior, só que a diferença agora, além de ter infinitas variáveis aleatórias no meu processo, né, os valores sobre essa variável vão variar de 0 até infinito, a cada uma delas. Processo univariado, como nos demais itens, porque eu estou pegando só uma informação para cada xi. Vamos ver a função amostra desse processo. Então, agora eu tenho uma escala contínua em xi e tenho uma escala também contínua no parâmetro de indexação. Então, o que seria a observação do meu processo? Seria uma função, ó, seria uma realização de todos os... para todos os infinitos pontos aqui, ó, associados ao meu... ao meu tempo do dia, né? Nesse caso aqui, o índice de I está referenciando a hora do dia, numa escala contínua. E aqui eu vou ter a luminosidade. Então, até colocando aqui, ó, que acentua justamente no meio do dia, porque é os horários, né? De 6 horas até as 18 horas, aproximadamente aqui. Eu posso repetir a realização desse processo, né? Ou seja, observar um segundo dia. Que pode ter, óbvio, uma luminosidade de outra forma. E um terceiro dia, que pode ter uma luminosidade também de outra forma. Um dia estava mais nublado, né? Outro não. E isso vai mostrar uma variação. Então, eu posso realizar esse processo, eu posso observar esse processo uma infinidade de vezes. Ok. Olha só, esse exemplo é interessante, porque agora a gente vai extrapolar o conjunto de indexação. Vamos considerar o seguinte, seja xi, j, agora meu conjunto de indexação tem 2 índices. Eu vou considerar que esse x e j é uma variável aleatória que representa a temperatura na posição i e j, numa determinada posição i e j. Isso pode ter uma aplicação física, enfim, pode ter várias situações de aplicação. Então, primeiro, meu conjunto de indexação, ele é uma região que eu estou chamando de A aqui, tá? Que está contida no R2, tá? Ou seja, no produto cartesiano dos reais. Esta região, esse R2 aqui, aliás, perdão, o A que está restrito ao R2,
que vai refletir o conjunto de indexação. Veja que o meu A ele tem duas coordenadas, porque aqui ele está contido no R2. Então, ele vai ter uma coordenada I e uma coordenada J associada a esse espaço. Então, interessante aqui é que, primeiro, o conjunto aqui ele é finito, a gente vai considerar como sendo finito, porque a área vai ser uma área restrita. Ele vai ser não enumerável, porque eu não vou conseguir contar os elementos dentro do meu espaço de indexação, né, do conjunto de indexação. E interessante, ele vai ser bivariado, a indexação aqui é bivariada, porque o meu conjunto A aqui ele vai ser bivariado, ele vai ser composto de duas componentes, I e J. Como é a temperatura também não tem uma restrição, não há restrição com relação a valores, portanto ela varia nos reais, de menos infinito a mais infinito, aqui, né? Ou simplesmente em R, que define o meu suporte da variável, igual aos exemplos que a gente tratava com reais, por exemplo, o exemplo da valorização do ativo, né? Que referia ao retorno. Então, o meu espaço aqui do suporte da variável aleatória é contínuo. Aqui, simplesmente, a definição, a única diferença é que a notação, o índice, na verdade, ele é composto de dois índices, I e J, tal que o meu par ordenado IJ pertence à região A. Então, aí eu teria a definição do processo. De novo, ressaltando que ele é univariado, porque eu estou medindo só a temperatura no determinado ponto I e J. Se eu tivesse outras medidas, esse processo poderia ser considerado como um processo multivariado. Vamos ver a função amostra para esse caso? Olha o exemplo que eu estou pegando. Vamos supor, isso aqui é uma imagem, né, retirada de um artigo, né, de uma revista de climatologia, onde o autor ilustra a temperatura no estado de Minas Gerais, de acordo com um período específico. Então, ele observa a temperatura no estado aqui e tem uma superfície aqui que ele ilustra aqui no estado. Então, para fazer uma analogia, o estado de Minas poderia representar a nossa região A de indexação. E a temperatura aqui está associada ao meu suporte da variável aleatória. Você vê que essa aqui é uma amostragem, né? Ou uma amostra do meu processo, ou uma função amostra, como queira. Como é uma função amostra, eu posso ter outras funções amostra, eu posso repetir a observação do processo. E é o que está colocado aqui. Nesse caso aqui são de temperaturas mínimas, tá? Não é temperaturas, não é temperatura média, segundo o artigo. E eu posso repetir de novo a observação do meu processo. E poderia fazê-lo né, de maneira repetida, iterar várias vezes essa observação. Então, aqui a gente está assumindo que para cada ponto aqui nesse contínuo, existe uma variável aleatória que é referente à temperatura. A temperatura naquele ponto. Muito bem, continuando, uma outra, aqui uma ilustração interessante, porque a indexação aqui ela é também composta de dois índices, mas tem uma inovação, porque eu estou usando aqui um conjunto que é não numérico. Então vamos considerar o seguinte, seja x, i, e k o número de casos de Covid-19 no país I, então aqui o I é referente ao país, no tempo K. Então eu tenho dois conjuntos associados aqui. Eu tenho o país, o conjunto de países, e o tempo que está referenciado como K aqui. Portanto, meu produto cartesiano, meu conjunto de indexação, ele vai ser o produto cartesiano do conjunto de países vezes a escala de tempo a ser considerada. Aí pode ser dias, poderia ser uma escala contínua. A escala contínua, é óbvio que a gente não teria uma observação disso, né? Mas seria possível propor uma escala discreta, que pode ser em dias, meses, enfim, e aí vai.
E aí eu teria a definição do meu conjunto de indexação como essas duas componentes, né? A partir desses dois conjuntos. O conjunto de... o suporte da variável aleatória, nesse caso, como é o número de casos de COVID, ele está restrito sobre os naturais, eu posso ter 0 casos, 1 caso, 2 casos, e assim por diante, crescer de maneira indefinida, sendo o suporte aqui nesse caso discreto, por conta dos naturais. Isso aqui é outro um detalhe que eu queria ressaltar. A gente pode usar aqui, é óbvio que o suporte ser discreto, mas dada a natureza da contagem de casos, principalmente se for em contagens muito altas, o fato de você usar uma escala contínua não é um impedimento em termos de modelagem. Então a gente poderia até considerar, se estivesse trabalhando com casos ao longo do mundo, uma escala contínua para o meu suporte aqui da minha contagem. Portanto, aqui eu tenho a definição do meu processo. O único detalhe é que o meu IK aqui, o que define o índice da variável aleatória do processo, eu vou ter o I pertencente ao meu conjunto de países e o K pertencente a T aqui. Ressaltando de novo que o processo é univariado, porque eu estou só registrando o número de casos, que é um único valor aqui. Ok. Eu vou mostrar para vocês uma pequena animação que está associada ao Instituto John Hopkins, a Universidade John Hopkins nos Estados Unidos, que eles têm um controle com relação ao número de casos no mundo. Então, esse vídeo aqui ele vai ilustrar esta variação de casos ao longo do tempo. Sendo que, se a gente observar aqui, a escala aqui em cima vai ilustrar a contagem de casos. Nesse caso, casos acumulados, tá? Até o dia específico. Então, não é número de casos, ali no exemplo eu coloquei como sendo número de casos, nesse caso é número de casos acumulado aqui, que está ilustrado. Olha só o que ele faz. Então, ele ilustra a contagem de casos ao longo dos dias da pandemia. Então, inicialmente, você está vendo que a China estava bem, né, coloridinha em termos do número de casos. Aí ela foi se distribuindo, né, entre os outros países, né, foi se disseminando, né, a doença por outros países. Aí a gente vai observando que a intensidade vai aumentando das cores em cada um dos países, até porque são números acumulados. Quando eu tenho um estacionamento, né, significa que o número de casos estacionou, significa que não está tendo muitos mais casos. Olha o Brasil aí, a partir de julho, ó, bem pretinho. Estados Unidos também bem pretinho, bem escurinho, ó, evidenciando um número de casos alto nesses países. Bem como a Índia, aqui também, está aqui ilustrado. Então, e aí eu tenho a variação aqui. Se eu não me engano, esse dado deve estar atualizado. Vamos ver até onde que ele vai colocar. A novembro, temos até uma data bem atualizada, 23 de novembro. Então, essa ilustração, isso é uma função amostra desse processo que a gente definiu. Uma única, né? Ok, então vamos retornar ao nosso itinerário. Vamos ver um segundo exemplo aqui,
associada ao número de casos de Covid, só para ilustrar agora o caso bivariado que a gente pode ter no meu processo. Nesse caso agora eu estou definindo como o meu vetor aleatório, ó, bidimensional nesse caso aqui, barra xi, ou x barra i aqui, ele vai ser igual a x1i e x2i, onde x1i e x2i vão respectivamente ser o número de casos e o número de mortes de Covid-19 no dia i, no respectivo dia i. Então aqui eu tenho duas informações para cada índice, né, para cada dia. Portanto, meu processo aqui agora ele vai ser bivariado, que eu estou pegando duas informações, duas medidas para cada índice do meu conjunto de indexação. A indexação, como é sobre o conjunto dos dias, de novo é natural, similar aos exemplos anteriores. No caso, o suporte da minha variável aleatória, como ele está restrito sobre uma variável bivariada, né? O meu suporte vai ser o produtos naturais aqui. Ele, na verdade, vai estar restrito a produtos naturais, né? Tem, obviamente, não vai ter mais casos de mortes do que... não vai ter maior número de mortes do que número de casos. Mas, claro que, por definição da variável, eu estou definindo ela como sendo produtos naturais. A contagem dos dois respectivos. E ele é discreto, né? Nesse caso aqui é discreto. De novo, se a contagem for muito alta, é possível que eu poderia trabalhar com uma escala contínua nessa contagem. E o interessante é que o meu suporte aqui ele é bivariado, né? Então a gente viu um exemplo de indexação bivariada no exemplo anterior, e agora nos exemplos anteriores, e agora a gente está vendo o suporte da variável bivariada aqui, porque a medida é composta por duas componentes para cada índice. Aqui o processo definido, a diferença é que agora eu tenho uma barrinha aqui, ó, tá vendo? X barra i. Por quê? Porque isso aqui é um par ordenado, né? Essa variável aleatória aqui, ó, é composta por duas variáveis aleatórias aqui, com o índice sobre os naturais. Então, esse processo aqui, ele é bivariado. Aqui uma ilustração da função amostra, então eu teria o meu espaço da variável aleatória, né? Eu teria, como é uma indexação discreta aqui, eu teria o número de dias, mas se eu pegar um número de dias muito grande, então eu vou ter, naturalmente, a gente vai enxergar isso quase como uma escala contínua. E aí eu posso ter a realização, né? A realização vai ser o quê? Uma trajetória aqui, ó, de pontos aqui, ó, que estão sobre essa trajetória, que cada um desses pontos tem um par ordenado aqui em x1 e x2, que representam o número de mortes e o número de casos no respectivo dia. Obviamente, eu poderia amostrar esse processo uma segunda vez, né? E ter uma outra amostra, uma terceira vez e ter uma outra amostra e repetidas vezes. Então, cada uma dessas aqui, ó, cada uma dessas trajetórias refletem uma amostragem do meu processo. Uma quarta aqui ainda que está ilustrado. Então, aqui é o suporte, é o espaço do suporte da variável aleatória, que é bidimensional, e aqui a indexação nessa dimensão. Ok, o último exemplo é de processo, e esse é interessante, que eu cheguei a trabalhar com alguns modelos que ilustram essa situação. Eu vou supor o seguinte, que seja x e j a existência de relação entre i e j num grupo de pessoas G. Então eu vou pensar o seguinte, existe um grupo de pessoas G, tá? Pode ser as pessoas da sala, pessoas da universidade, os professores, os alunos de ciências atuariais, qualquer grupo de pessoas que você ilustrar. Aqui eu vou propor então que a minha variável aleatória x e j,
é a existência de uma relação. Ah, que relação? Bem, poderia ser você poderia categorizar de qualquer jeito. Para a gente associar a redes sociais, poderia ser que o elemento I, né, ou o indivíduo I, a pessoa I, é amiga da pessoa J na rede social. Portanto, olha, a primeira coisa, a indexação aqui, ela não é numérica, porque são pessoas, né? Não tem uma ordenação associada. E nesse caso, o meu conjunto de indexação, o gama, ele é o produto cartesiano desse conjunto de pessoas, porque é sempre o par ordenado, né, da pessoa I com a pessoa J. Então, é só ressaltar que esse conjunto não é numérico. Ele é um conjunto que não é numérico. O resultado da variável aleatória, né, o suporte dela, nesse caso a gente vai considerar como 0, 1, como se fosse a existência ou não de relação, a presença ou não de relação. Eu falei da relação em rede social, mas pode ser outros tipos de relação de qualquer natureza. Eu fiz há um tempo atrás, eu desenvolvi um trabalho no qual a gente estudava relações de pesquisa, que era bastante interessante. A gente mapeava os professores e identificava relações de pesquisa entre os professores. Então, esse suporte é discreto, né, naturalmente, pela classificação. Aqui eu tenho a definição desse processo. Então, ele é o conjunto de variáveis aleatórias x, da forma xj, na qual o ij ele pertence ao G2, né, o produto cartesiano do conjunto de pessoas, que, reforço, esse conjunto não é numérico. Vamos ilustrar a função amostra para esse exemplo. Então, tem um conjunto de pessoas aqui, ó, João, Márcia, Pedro, aqui ficou José. E o que seria a função amostra? Seria observar ligações entre eles. Né? Eu posso repetir, como é um processo definido, eu poderia repetir essa observação. Então, a repetir a observação é pegar outras ligações. Por exemplo, eu poderia supor que essa observação são as ligações no Facebook e aqui as ligações no Instagram, por exemplo, de duas diferentes redes sociais, supondo que fossem amostras do mesmo processo. Ok, então a gente enumerou aí um grande número de exemplos que a gente apresentou que permitem a gente identificar, né, cada uma das componentes do processo. Então, servem para ilustrar. E é muito importante que a gente, ao lidar com conjuntos de dados que a gente tem interesse em fazer modelagem de processo, que a gente faça esse exercício de sempre destrinchar a nossa situação prática, de tal maneira a identificar a indexação, de identificar o suporte da variável que a gente está trabalhando, para identificar corretamente o processo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma classificação proposta que a gente pode pensar em como classificar os processos segundo a indexação. Né? Então, segundo a indexação, eu posso pensar que a indexação pode ser univariada ou multivariada. Né? O conjunto de indexação ser univariado ou multivariado. A gente vai trabalhar aqui, na maioria das vezes, ao longo das videoaulas, com o conjunto univariado de indexação. Uma segunda classificação é considerar que o conjunto é discreto ou contínuo. Por exemplo, quando a gente mede na escala de dias, a gente está trabalhando com uma escala discreta. Quando a gente mede numa escala de tempo, de uma maneira hora, né, a gente pensa numa escala contínua, só para ilustrar dois exemplos. Então, é uma outra forma também de classificar ou de categorizar os processos segundo o conjunto de indexação. Nesse caso, a gente vai trabalhar com os dois tipos de indexação aqui, tanto discreta quanto contínua ao longo do curso.
Uma segunda forma de classificação, eu posso olhar para o suporte da variável aleatória que define o meu processo. Então, ela pode ser univariada ou multivariada, como o exemplo, o caso da COVID, que eu ilustrei, que é multivariado, nesse caso bivariado, e todos os outros casos que remetem a situações univariadas, que é o que a gente vai estudar aqui ao longo do curso. Todos os modelos que a gente estudar serão casos univariados. E também eu posso ilustrar com relação até a classificação da variável, né? Ser discreta ou ser contínua. Também iremos trabalhar com os dois casos. Então, aqui eu tenho um quadrinho, né, que a gente coloca essa classificação sobre o conjunto de indexação e sobre a natureza da variável aleatória. Então, eu teria discreto, e aqui eu estou olhando só sobre a escala ser discreta ou contínua, né, da natureza do conjunto. Então, aqui eu teria os discretos discretos, discretos contínuos, contínuos discretos e contínuos contínuos, segundo, respectivamente, a indexação e o suporte. Há alguns modelos segundo essa classificação. Então, por exemplo, eu tenho cadeias de Markov, que é um modelo clássico de séries temporais. Eu posso ter cadeias de Markov. Aqui, pelo menos as que a gente vai trabalhar. Tem alguns modelos que podem ser vistos como cadeias de Markov e que também estão mapeando aqui nas outras possíveis classificações. Aqui eu vou ilustrar só aqueles que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. Então, eu posso ter cadeias de Markov com indexação discreta e com observação discreta, que na verdade é o caso mais simples que a gente vai ver, e com indexação contínua e com observação, né, no caso do suporte da variável discreta, que a gente também vai ver. Um outro exemplo de modelo que a gente pode ter tanto o caso discreto quanto o caso contínuo é o passeio aleatório, né? Então, a gente pode ter o suporte, nesse caso, da variável ser contínuo ou discreto, e aqui sob a indexação discreta. Eu vou ilustrar uns exemplos, inclusive tem alguns aplicativos bem interessantes para mostrar realizações, né, funções à amostra de um passeio aleatório. Bem como outros modelos aqui, os processos de contagem, processo de nascimento e morte, que estão classificados aqui. Eu vou ter que a indexação ela é contínua, porém a variável que eu vou trabalhar ela é discreta nos dois casos. E aqui só para... e outro modelo que a gente vai trabalhar bastante, né, o conjunto de modelos, são os modelos de séries temporais, na qual a indexação a gente considera como sendo discreta, e a natureza da variável aleatória da observação ela é contínua. Para não ficar sem nenhuma referência aqui, tem alguns modelos chamados de geoestatística, no qual a indexação ela é contínua e o suporte também da variável aleatória observado é contínuo também. A gente vai trabalhar diretamente com esses modelos aqui, tá? As cadeias de Markov, processos de contagem, nascimento e morte, que estão interligados. Um é um caso particular do outro. Na verdade, o contagem é um caso particular do nascimento e morte. E séries temporais, tá? Ao final do curso, na segunda parte do curso. Então, esses modelos em verde destacados que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina. É importante vocês tentarem identificar nos exemplos ou nos dados que vocês forem trabalhar os conjuntos de indexação e o suporte da variável que você está estudando. Uma vez que você classifica esses conjuntos, vai ficar fácil de você identificar que modelo ou que conjunto de modelos seriam candidatos para você trabalhar com o seu conjunto de dados. Muito bem, algumas observações finais. Primeiro, o processo estocástico, então, os processos estocásticos, eles podem ser vistos como uma generalização, óbvio que já por si só, eles são uma variável aleatória multidimensional,
mas eles vêm de maneira generalizada. A gente pode entender como generalizada alguns fenômenos. Então, eu tenho uma visão mais geral quando eu lido com um processo estocástico. Tem uma infinidade de modelos em processos, e aí né, uma vez que você tiver uma situação bem peculiar dos seus dados, não há um limitante para você achar um modelo que corretamente, né, mimetize a sua realidade que você está trabalhando. Outro item importante é o seguinte, são as ferramentas computacionais. Tá? Como o caráter do curso nosso é aplicado, a gente vai utilizar muito de ferramentas computacionais para fazer a parte de, principalmente as partes relativas a cálculos, né? Seja cálculo de probabilidade, seja procedimentos de inferência e assim por diante. Ok? Então a gente finaliza mais uma videoaula e vejo vocês numa próxima.